Vamos com calma. Nós estamos na casa do Senhor e esse lugar é o lugar que o nome do Senhor deve ser glorificado e exaltado. Amém? João 5 diz assim, 39, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Amém? Mas o corpo é de Cristo. Queridos, nós comemoramos essa semana o nascimento de Jesus, que na verdade é a data exata do nascimento dele, biblicamente falando. Porque na verdade nós sabemos, já estudamos aqui na igreja, quem não sabe, se quiser tomar conhecimento desses estudos, pode nos procurar a secretaria da igreja, e nós vamos te dar todo o material informativo desses estudos. Primeiro, Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Quem nasceu no dia 25 de dezembro foi Tamuz, filho de Nirode, que era filho do Nirode com a sua própria mãe. E ele fez uma grande festa para o seu filho, que morreu no dia que nasceu. E exigiu que trouxessem presente ao seu filho. E houve uma miscelânea cultural, onde foi implantado eu não quero ser agressivo, mas essa aberração na nossa cultura, de dizer que Jesus nasceu no dia 25. Pra vocês terem uma ideia, no dia 25 de dezembro em Israel, só para vocês terem uma ideiazinha, no dia 25 de dezembro em Israel é inverno. Os pastores nunca estariam no campo. Quando Jesus nasceu, anjos vieram do céu e anunciaram aos pastores que estavam no campo que era verão, o nascimento do Messias. Então, para vocês terem, quem quiser tomar conhecimento, nós estamos aqui para dar informação, amém? Esse texto fala do quê? Fala de Cristo. Jesus está falando o seguinte: as Escrituras falam de mim. E aqui em Colossenses, Paulo está falando o seguinte: olha, que ninguém julgue vocês por dia de festa ou sábado, porque ele falou que essas questões são questões futuras. Só que Paulo falou isso há 2000 anos atrás. E nós estamos aonde? No futuro. Nós estamos vivendo no futuro, queridos. Nós somos o futuro. E eu gostaria que vocês entendessem que cada festa de Israel, são 7 festas, 7 festas. Cada uma delas Jesus está. Em cada uma delas Jesus está incluído. Eu vou tentar ser o mais breve possível para trazer essas informações tão valiosas, né? Passo a passo traremos essas informações valiosas com o intuito de nós sermos esclarecidos, porque nós estamos vivendo uma época hoje que é a época marcante, a mais marcante de toda a história. Nós estamos vivendo o momento crucial da volta de Jesus. Jesus Cristo está voltando. E agora, não nos importa muito mais ficar pregando uma religião e um sistema religioso, porque precisamos ter consciência de aceitá-lo como Salvador e de nos prepararmos com a graça de Deus, com a direção do Espírito Santo, nos prepararmos para a sua volta. E as festas são caminhos de preparação para isso. E nós temos que estar preparados.
E eu gostaria muito que vocês ficassem muito atentos, porque cada detalhe será importante. Hoje nós estamos vivendo o encerramento, na verdade nós estamos celebrando o 8º dia. O 8º dia é uma convocação da celebração da festa do tabernáculo. Mas o que antecedeu a festa do tabernáculo até que chegássemos aqui? Primeiro passo, nós tivemos a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é exatamente a palavra Páscoa, significa passar sobre. O que se comemora numa Páscoa? A morte de um cordeiro que traz livramento, a morte de um cordeiro que traz salvação, a morte de um cordeiro que promove libertação. No livro de Salmos 105, se não me engano, versículo 37, relata um fato, diz assim, que quando o povo saiu do Egito, não havia entre eles quem mancasse ou quem estivesse enfermo. A questão é, como pode um povo escravizado, passando fome, passando necessidade, onde tinha idosos, tinha criança, tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas, uns dizem mais, outros dizem menos, mas vamos ficar com 3 milhões, que fica mais ou menos legal, né? Agora vamos lá. Essas pessoas saíram, viveram uma péssima qualidade de vida como escravos, e diz a Bíblia que quando eles saíram do Egito, não havia doente entre eles. E houve um grande milagre, por quê? Porque anteriormente ao fato deles saírem do Egito, eles comeram do cordeiro. Porque comer do cordeiro não significava só ter comunhão com Deus, aliança com o povo. Participar e comer do cordeiro significava ter vida e saúde. Jesus veio ser o nosso Cordeiro de Deus, e Ele instituiu a ceia do Senhor, não como lugar de Páscoa, mas para simbolizar todo o efeito causado pela Páscoa. Jesus é o Cordeiro que nos liberta, Jesus é o Cordeiro que nos separa do mundo, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Jesus falou assim, aquele que come da minha carne e aquele que bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Então importa, se você não ceia, se você não comunga, é importante que você aceite Jesus como Salvador e se batize em águas e tenha comunhão dentro de uma igreja, sim, é importante isso. Para quê? Para que você faça parte do corpo de Cristo, para que você coma do Cordeiro, e ao comer dele, vida, saúde, salvação e libertação venha sobre tua vida. Depois da Páscoa, acontece um fato interessante. O cordeiro deveria morrer às 3 horas da tarde. Isso é a hora nona. Por incrível que pareça, Jesus morreu exatamente às 3 horas da tarde, a hora nona. Ele morreu aquele horário. Justamente na hora que deveria ser sacrificado o cordeiro. Só que Jesus não era o Cordeiro de Israel. Jesus não era o Cordeiro de Israel para libertar Israel. Diz a Bíblia que João Batista, filho do sumo sacerdote, a única autoridade existente no planeta que poderia separar o cordeiro seria ele, porque ele tinha autoridade para isso, porque ele era filho do sumo sacerdote, automaticamente repousava sobre ele a autoridade de sumo sacerdote, só que sobre ele também repousava a autoridade profética. Então juntou a autoridade profética com a autoridade sacerdotal, e ele agora declara publicamente que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
a autoridade certa. Tem muita gente querendo promover coisa com as próprias mãos. Deus não precisa de você para promover coisa alguma. Deus não precisa de você para fazer coisa alguma. Porque a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós tentamos fazer grandes promoções ao nosso favor. Nós não precisamos. Eu não sei se vocês sabem, lá atrás, no passado, nas leis antigas, antes mesmo de Moisés, no tempo de Abraão, como era feita a aliança entre dois homens. Vocês sabem como é que dois homens faziam aliança? Vocês sabem? Pegavam várias espécies de animais. Pegava-se um cabrito, partia no meio, botava uma banda de um lado, uma banda do outro. Pegava uma ovelha, partia no meio, uma banda de um lado, uma banda do outro. E pegava um pombo, esmagava ali a cabeça. E esse não partia, botava no final do caminho. Esses animais eram sacrificados, e ali era feita aliança. Um homem vinha de lá e o outro de cá, eles se encontravam no meio do sacrifício e faziam o pacto e fechavam a aliança. Amém? O cabrito representava a rebeldia. O cabrito representa, nesse caso, a rebeldia, representa as revoltas, representa a carnalidade, e o cordeiro ali representa a mansidão, a justiça, a calma e tudo de bom, e a pombinha representava a pureza. Deus falou para Abraão no capítulo 14, capítulo 15 de Gênesis, Deus falou para Abraão, sacrifica um animal, bota repartido de um lado e do outro, reparta os animais, e bote do lado do outro, porque eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou fazer um pacto contigo. E diz a Bíblia que quando Abraão colocou ali os animais, que chegou uma determinada hora, os urubus, aqueles animais carnívoros, né, que gostam de carniça, vieram sobre o sacrifício. Abraão pegou o seu cajado e enxotava aquelas aves de rapina, virá sobre a tua vida de sacrifício, para te separar da aliança que Deus tem com você. E você precisa enxotar os demônios. Mas na hora marcada da aliança, diz a Bíblia, que Deus trouxe sobre Abraão, permitiu que viesse sobre Abraão um sono, e ele dormiu lá naquele canto. E na hora que ele acorda, que era a hora da aliança, uma bola de fogo passou pelos meios do sacrifício sozinha. E Abraão não fez a trajetória dele. Sabe o que significa isso, queridos? Que na aliança que você faz com Deus, você não precisa fazer nada de verdade. É Deus que faz todas as coisas. E você acha que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que sacrificar alguma coisa, que você tem que pagar alguma oferenda, que você tem que alguma coisa. Jesus Cristo já fez a obra todinha, completa na cruz do Calvário. Você não tem que fazer nada. Infelizmente, não há nada que a gente faça que possa agradar a Deus. A única coisa que a gente pode fazer para agradar a Deus é entregar a nossa vida nas mãos dEle e deixar Ele ser dono e Senhor de nós. Amém? Segunda festa, a festa dos pães ázimos. Essa festa, ela tinha uma propriedade, ela acontecia quando? Essa festa, ela acontecia entre o primeiro dia depois da Páscoa e o segundo dia depois da Páscoa. Onde no segundo dia depois do cordeiro morto, a mãe e os filhos deveriam catar na casa qualquer pedaço, fragmento de pão que tivesse fermento, para colocar fora de casa, porque não poderia haver naquela casa pão com fermento. Pão com fermento significa pão de pecado, ou vida de pecado. O pecado tem que ser banido da tua casa. A festa do pão ázimo é o quê? Se varria toda a casa, se tirava toda a migalha de pecado. Tem muita gente que às vezes pergunta assim, Deus, por que as coisas não dão certo na minha vida? Sabe por quê? Está faltando você comer pão sem fermento. Você precisa alimentar seus filhos, a sua casa,
de uma vida sem pecado. Você precisa banir todo o pecado da sua casa, varrer toda a imundície da tua casa. E vocês sabem o que tinha de interessante? No segundo dia era feito um pão sem fermento. E parece brincadeira, mas o pai escondia aquele pão em alguma parte da casa. Isso é, enterrava aquele pão em alguma parte da casa. E no dia seguinte, se abria, procura quem achar o pão sem fermento. Seria o mais abençoado. E o que aconteceu no terceiro dia? Maria foi ao sepulcro, e chegou lá no sepulcro, a pedra tinha sido removida, e o pão sem fermento já tinha ressuscitado. Mas aquele que achasse o pão, tinha que partir o pão com os membros da família, dividir com os membros da família. O que nós fazemos aqui na ceia? Nós pegamos o pão e partimos, dividimos, porque dividir esse pão significa distribuir a bênção do Senhor entre nós, significa distribuir a bênção do Senhor. O pão sem fermento era achado por alguém, um menino, uma menina, e ele pegava aquele pão e ele era obrigado a dividir com todos na casa, para que todos fossem abençoados. Essa é exatamente a festa dos pães asmos. Aí nós vemos agora a festa das primícias. O que significa a festa das primícias? Significa pegar os primeiros feixes de toda a plantação, do melhor da plantação, o primeiro feixe, e trazer e oferecer ao Senhor para ficar para sempre na casa do Senhor. Amém? Essa festa acontecia no terceiro dia, depois da Páscoa. Amém? O que aconteceu no terceiro dia? As primícias da ressurreição. Cristo Jesus ressuscita entre os mortos. Ele é a primícia. Ele é a primícia dos ressurretos. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. A primícia da ressurreição. Nós estamos vivendo épocas que isso tudo vai acontecer não mais como sombra, mas como realidade. Isso vai acontecer de fato. E é uma pena que a igreja do Senhor, a Bíblia já deixou em alerta que nós temos 10 virgens, não é? Diz a Bíblia que a única diferença das 5 virgens, de uma para outra, são as prudentes. As 10 que estão esperando são virgens, as 10 têm lâmpadas, as 10 estão esperando o noivo, mas só 5 são prudentes. Onde está a prudência? Que prudência é essa? A prudência, querido, sabe onde é que está a prudência? Em estar alerta e preparados e ciente para a volta dele. A prudência está em viver de forma temente ao Senhor, viver de forma que você tema ao Senhor, na presença de Deus, para que quando Ele vier, Ele te ache o quê? Esperando. Mas tem gente vivendo como se Deus não existisse. Tem gente que só acredita que Deus existe quando está no culto assim. Saiu do culto, vive como se Deus não existisse. E não espera o Senhor. Jesus pode nos arrebatar daqui a alguns instantes, queridos. Espero que não fique ninguém aqui para limpar a igreja. Além de ter que limpar, vai ter que ficar com o anticristo. Pior é isso, né? Jesus é a primícia. E o que é Pentecostes? Nós estamos agora, primeira, segunda, terceira, quarta-feira. Eu estou sendo bem rápido. Tem tanto para se ensinar sobre isso.
Festa do Pentecostes, o que acontecia? Depois da festa das primícias, a entrega das festas da primícia, 50 dias depois, quando foi entregue a primeira primícia lá com Moisés, 50 dias depois, Moisés recebeu a maior dádiva do céu, ele recebeu a Torá, a lei do Senhor. O povo de Israel foi revestido do conhecimento da lei, da vontade de Deus, 50 dias depois. Moisés traz as festas, traz tudo isso e 50 dias após traz a lei, a Torá. Jesus vem, não traz nada, ele é a festa, ele é o cordeiro, ele é a primícia, ele é o pão, ele é a água da vida, ele é a ressurreição e a vida. E 50 dias depois, ele não traz lei, ele traz Roshanai, o Espírito Santo, poder e autoridade para destruir as obras do inferno. Pentecostes, recebemos o Espírito Santo. E agora a igreja tem que pregar e anunciar. Qual é a próxima festa? Trombetas. Sabe o que acontecia? O sacerdote, ele ficava de olho no céu. É a única festa que se festeja com a lua nova. O sacerdote tem que ficar de olho no céu. Diga para os teus irmãos assim: já estamos em Pentecostes, já recebemos o Espírito Santo. Diga assim, mas diga para o teu irmão, a ordem agora é: manifesta o poder de Deus, mas fica de olho no céu. Diga para o teu irmão, fica de olho no céu, porque a trombeta vai tocar, e a gente não sabe a hora, nem o dia, nem a hora. Não sei se vocês sabem, aconteceu um negócio interessante. Lembra quando perguntaram a Jesus quando é que ele voltaria? O que ele disse? Olha, nem eu, nem ninguém, nem anjo no céu sabe, só meu Pai. Sabe o que acontece? Normalmente o moço naquela época de Jesus, ele morava com o pai, trabalhava com o pai, né? E quando ele ia casar, já estava noivo, já estava tudo, quem dava a ordem, você vai casar tal dia e tal hora, era o pai do noivo. Por quê? Porque ele ia, preparava a casa, arrumava tudo, montava toda a estrutura. Por isso que Jesus falou, eu não sei o dia nem a hora, quem sabe é meu pai. É ele que vai dizer, é tal dia. Porque é ele que vai dizer que está tudo preparado. Quem prepara tudo é o pai. E eu quero que eu vou te dizer que Jesus estava esperando só o pai dizer, está na hora de você casar. E quando o noivo recebia a ordem, chegou o dia e a hora, o noivo pegava a noiva e levava para 7 dias de lua de mel. Depois da lua de mel de 7 dias, ele trazia a noiva e apresentava para os familiares. Jesus a trombeta vai tocar, Jesus vai pegar sua noiva, vai ficar 7 anos com ela em núpcias, tabernaculando com ela, e depois de 7 anos, ele voltará com sua noiva e vai apresentá-la para toda a humanidade. Por isso que vida de crente de verdade não é essa miséria cultural desgraçada que nós estamos vivendo hoje, de gente querendo fazer da igreja sistema cultural pessoal.
Você quer saber qual é a cultura da igreja? Você quer saber o que é uma igreja com a cultura certa? Quer saber? É uma igreja que anda em adoração, na presença de Deus, no temor do Senhor, e que se prostra diante dEle e o glorifica em tempo e fora de tempo, no meio de provações, no meio de tribulações. Ela não se curva diante do inferno, mas se curva diante do autor da vida. É isso. Tem gente criando igreja. Ah, eu gosto da igreja assim, eu gosto da igreja assado. Você tem que gostar da igreja que anda na presença de Deus. Você tem que gostar da igreja que teme ao Senhor e busca o Senhor na beleza da sua santidade. E a última festa é o Shabat. Por que o Shabat? Porque é tempo da igreja descansar de todas as obras aqui. A Bíblia diz assim: enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto nem dor, nem lágrimas, nem perseguição. Chega de tribulação, chega de provação, e estaremos com o Senhor para sempre. Descanso eterno, descansar no Senhor. Se você espera uma coisa nessa vida, eu vou dizer para você: se o que você espera de felicidade na tua vida se concentra no que você pode ter nessa terra, você é um miserável. O que nós esperamos de verdade é estar com Ele para sempre. A igreja deve estar com isso na mente. A igreja deve estar cheia disso na mente. Porque daqui uns dias vai acontecer isso aqui, ó. Isso afirmo. 1 Coríntios 15. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdará a incorruptibilidade. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vocês sabem o que me dói? Não é ímpio ficar, não. O que me dói não é o ímpio ficar, não. Porque ele é ímpio e tem que ficar. Porque quem sabe no meio da grande tribulação, alguém se salve ainda. O que me dói é crente ficar. É você que está aqui ouvindo essa verdade aqui hoje e vive uma vida errada de pecado miserável. Está na igreja, mas está se prostituindo. Está na igreja, mas está envolvido com coisa errada. Está na casa do Senhor, mas é duro de coração. Não perdoa ninguém. Não tem misericórdia, não tem compaixão. Não ama o teu irmão. Me dói isso. Me dói saber que pessoas vão ficar e que estiveram dentro de uma igreja, quem sabe até aqui hoje à noite. Mas eu quero dizer para você, eu vim aqui nessa noite com o propósito de dizer essa verdade para você. Mas eu vim também com uma proposta para você. Há uma saída. Há um Cordeiro de Deus que foi morto numa cruz. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está sentado à direita de Deus Pai. E ele intercede por nós. E ele enviou teu Espírito que
que geme por cada um de nós. E eu quero te fazer uma proposta nessa noite, de não só aceitá-lo como Salvador, mas de restaurar a tua vida. Você que se acha em pecado, em erro, em coisas erradas, e queira nessa noite receber o perdão, receber a graça, ser restaurado por Deus. Essa é a oportunidade que você tem nessa noite. Quero convidar todos que fiquem de pé.